Muitas pessoas têm medo de investir em Bitcoin e criptomoedas por um motivo: volatilidade. Muitos reclamam que os ativos variam muito. Se nós olharmos a volatilidade, realmente ela é bem alta no Bitcoin e criptoativo. O DVOL, que é a volatilidade implícita da Deribit, que mede a expectativa futura, ele está em torno de 53% para o Bitcoin. Já para o S&P 500, que é o índice das 500 maiores ações dos Estados Unidos, é apenas 12,5%. Ou seja, a expectativa de volatilidade futura para os próximos 12 meses do Bitcoin é 4 vezes maior do que as maiores ações dos Estados Unidos. Só que é aí que muitas pessoas cometem um erro: confundir volatilidade com risco. Como assim, Marcelo? Veja bem, se você fosse um investidor lá do subprime, das hipotecas, investimento dos Estados Unidos antes da quebra do Lehman Brothers, antes do crash das hipotecas, parecia que você estava investindo em ativos com pouca volatilidade, certo? O mercado imobiliário não tem muita volatilidade, porém o risco era enorme. Se você já assistiu o filme A Grande Aposta, você sabe do que eu estou falando. Quer um outro exemplo? Lojas americanas no Brasil. A maioria dos analistas davam as lojas americanas como sólidas, com uma volatilidade menor que a do Bitcoin. Porém, depois de uma revisão contábil da saúde financeira da empresa, isso mudou absurdamente e o papel, mesmo sendo menos volátil que o Bitcoin, ele despencou. Então, volatilidade é diferente de risco. Quer outro exemplo? Imagina comparar nos últimos 10 anos o Bitcoin e a Bolsa Brasileira. Imagine um investidor americano olhando o ETF EWZ, que ele segue as grandes e médias empresas brasileiras. Nos últimos 10 anos, caiu 20% em dólares. O Bitcoin já subiu mais de 60 vezes. Só que o Bitcoin variou mais no período. A volatilidade do Bitcoin ele é maior do que o ETF EWZ, que é o índice Bovespa em dólares. Então, temos outro exemplo. Ativo com mais volatilidade, mas menos risco. O Brasil tem diversos riscos: político, econômico, desvalorização da moeda, enfim, por aí vai. O histórico de mais de 10 anos do Bitcoin mostra que ele pode ser muito eficaz em otimizar os ganhos e ajudar a diversificar portfólios. E também tem outra coisa: existem ferramentas de hedge, ferramentas de proteção. Se você investir em Bitcoin historicamente, por mais de 4 anos, ninguém perdeu dinheiro. Ninguém que comprou Bitcoin em qualquer momento, desde o lançamento, desde que ele começou a funcionar em 2009, quem comprou nunca ficou mais do que 4 anos no prejuízo. O Bitcoin tem momentos de correção, chega a corrigir 80% em poucos meses. Porém, num período maior, acima de 4 anos, ninguém nunca perdeu dinheiro para quem segurou o investimento. Porém, como que eu faço se eu quiser me proteger em curtos períodos? Existem sim ferramentas de proteção. E são ferramentas muito usuais no mercado tradicional, como futuros, opções, swap. O mercado de derivativos, que são futuros, opções e swap, eles já existem há muito tempo. A Bolsa de Chicago, a CME, ela existe desde 1848. Ela servia para fazer proteção contra commodities agrícolas, como trigo, milho, algodão. Então ajudava a diminuir a volatilidade desses ativos, aumentar a previsibilidade dos produtores e também comprava esses commodities. Quer ver um exemplo que deu muito certo recentemente? Petróleo. Lembra que em abril de 2020, no meio da pandemia, o preço do petróleo ficou negativo? O que você acha que aconteceu? Você acha que o produtor perdeu esse dinheiro? Não. Contratos futuros, alguns contratos específicos lá nos Estados Unidos, eles já estavam sendo negociados através de futuros desde 2011. Então o produtor, lá em 2011, quando o petróleo estava em torno de $100, ele já fez a negociação, vendeu um contrato futuro para o especulador ou para alguém que queria usar de outra maneira, só que o contrato vencia em abril de 2020. Como tinha entrega física e ninguém queria comprar, porque naquele momento o mundo tinha parado, então o petróleo começou a ir para zero e chegou a ficar negativo, porque tinha custo de armazenamento, de aluguel. Porém, o produtor conseguiu eliminar essa volatilidade. Ele conseguiu manter o preço
que ele sabia que ia ser lucrativo para ele manter sua operação, pagar funcionário e tirar o seu lucro. Então tem muitas maneiras de se proteger no mercado usando derivativo. Quer ver um exemplo com Bitcoin? Mineradores de Bitcoin, quando o preço dispara, muitos podem pensar, seria bom manter esse preço que eu sei que eu consigo pagar minha operação. E isso também é possível. Em criptomoedas, em corretoras como a Deribit e a CoinCall, existem futuros. Nesse caso, existem futuros com vencimento, que o minerador pode vender esse contrato futuro, hoje até um ano, talvez o futuro tenha até prazos maiores, e ele consegue travar a cotação dessa maneira, fazendo um hedge, uma proteção. Só que dá para fazer também para o seu portfólio. É possível comprar opções de vendas, as chamadas put, que é como se fosse um seguro do carro. Então, se você comprar uma put, por exemplo, e o preço despencar, você comprando, né, com o preço do exercício certo, na data certa, você pode proteger o seu portfólio. Alguns casos dá até para lucrar e bastante com a operação, porque opções elas são muito exponenciais. Existem momentos que você pode até usar opções de compra para quem quer otimizar portfólio ou até especular na alta do ativo. As opções são muito flexíveis. Eu opero opções há 4 anos e eu tenho muito sucesso nesse tipo de investimento. Se você quer operar opções e derivativos, procure um especialista ou estude muito, incluindo a Escola Cripto, que é a escola que eu sou sócio de criptomoedas. Tem cursos e a gente tem acompanhamento com derivativos e opções de criptomoedas. E derivativos são ferramentas muito usadas por investidores e traders muito experientes. Lembra do filme A Grande Aposta? O Michael Burry, ele tá usando um derivativo, lá no caso é um swap. Nassim Taleb, que é o autor do livro A Lógica do Cisne Negro, usa muito opções. Na verdade, ele fez carreira nos anos 80 operando opções. Sabe outro investidor que usa opções também? Quase ninguém sabe. Warren Buffett, considerado por muito o maior investidor de todos os tempos. Sim, o velhinho de Omaha também trabalha com opções. Agora, como fazer, como analisar, como usar ferramentas de risco para Bitcoin e criptomoeda? Nós podemos dividir o Bitcoin em ciclos de 4 anos. Aproximadamente a cada 4 anos acontece o halving, onde a emissão do Bitcoin ela cai para metade. E esse evento ele costuma acompanhar altas valorizações do Bitcoin. Aconteceu o ciclo de 2012, 2016, 2020 e agora a gente está no quarto ciclo, 2024. Esse ciclo também coincide com as eleições americanas e também ciclo de aumento de liquidez no mercado. Basicamente, governos, bancos centrais imprimindo dinheiro. Então, esses ciclos do halving, eles têm coincidido com momentos em que aumenta a liquidez do mercado. Então, eu uso 3 indicadores para poder fazer a minha gestão de risco dentro desses ciclos do Bitcoin. O primeiro deles é monitorar a liquidez global. Eu tenho no TradingView, eu tenho o script que segue a liquidez global e é incrível porque ele tem muita correlação com o Bitcoin. Basicamente, quando a liquidez global ela aumenta, o Bitcoin também tem valorizado e quando a liquidez global tem contrações, o Bitcoin também contrai. É interessante ver que normalmente as bolsas do mundo inteiro, mesmo ouro, commodity, prata, também seguem a liquidez global. Então, olhar a liquidez global ela ajuda a poder balancear o portfólio. Será que eu devo estar mais exposto ou menos exposto a cripto no período? Segundo indicador, eu olho a quantidade de stablecoins, supply, o market cap, stablecoins pareadas em dólares. Então a gente consegue ver que quando aumenta a quantidade de stablecoins no mercado, também aumenta o preço do Bitcoin. Existe uma correlação. Então eu já tenho esses 2 indicadores. E por último eu tenho um terceiro indicador que é simplesmente um balanceamento de portfólio. Eu acredito que para Wealth Management, para quem está fazendo gestão de portfólio, a estratégia Barbell é muito interessante. Basicamente a estratégia Barbell você coloca em ativos muito sólidos, conservadores, que seria, pensando no investidor brasileiro, investir em
Tesouro direto ou títulos de tesouro americano ou mesmo deixar em caixa em dólares. Deixar quanto? De 70 a 90% do portfólio. E os outros 10 a 30% colocar em ativos de grande potencial de valorização, como ações, por exemplo, e também criptomoedas. Dessa maneira, é possível expor ao mercado de criptomoedas com ferramentas de proteção para diminuir a volatilidade e também olhando os ciclos e esses 3 indicadores. Quer ver o que eu fiz no último ciclo? Em 2020-21, a liquidez global estava aumentando muito. Eu fiquei muito exposto a criptomoedas, incluindo com operações aí de opções para ganho potencialmente exponencial. E isso deu muito certo em 2020 e 2021. E os 2 primeiros indicadores estavam positivos. A liquidez global estava aumentando e também o número de stablecoins estava aumentando. Só que o que eu fiz no final de 2021? Eu realizei 25% da minha posição de criptomoedas para dólares. E os indicadores 1 e 2 ainda não estavam negativos. A liquidez global estava aumentando, a quantidade de stablecoin também. Por que eu mudei? Porque eu fiz o terceiro balanceamento do portfólio. O Bitcoin já tinha subido mais de 20 vezes em 2 anos e o Ethereum mais de 40 vezes. Então eu fiz um balanceamento do portfólio, mesmo sem os outros indicadores não estarem no vermelho. Isso foi em dezembro de 2021. E alguns meses depois, em abril, maio, ficou claro que já tinha sido o topo do ciclo. O Bitcoin, o Ethereum e também a Nasdaq fizeram topo naquele ciclo em novembro de 2021. Só que os indicadores 1 e 2, eles só foram ficar negativos em maio, entre abril e maio. Nesse momento, o que eu fiz? Eu já tinha mais liquidez em dólares. Nesse momento, eu comprei proteções, comprei puts. Então, eu fiquei fazendo estratégias para ganhar com o mercado lateral ou queda. Fiquei assim por alguns meses. Então, tudo estava negativo. O que eu fiz no final de 2022? Os indicadores 1 e 2 ainda estavam negativos, porém eu comecei a fazer um rebalanceamento novamente. Então, eu comecei a comprar de novo, diminuir meu caixa em dólares, apostar na alta do Bitcoin e a partir de janeiro de 2023 começou a ficar claro que a liquidez global estava aumentando novamente. Quantidade de stablecoin também. Agora, a quantidade de stablecoin começou a aumentar mesmo em outubro de 2023. Então, só no finalzinho de outubro de 2023 que eu diminuí praticamente toda a minha posição de dólares. Então, agora eu estou muito focado no mercado de criptomoeda. Então, usando ferramentas de análise, ferramentas avançadas de proteção, é possível navegar muito bem no mercado cripto e dominar essa volatilidade. Até a próxima.